começar no texto de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria que os irmãos abrissem 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós iremos ler o versículo de número 6 e depois o versículo de número 11. Amém? Que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da sua gloriosa palavra, que vai nos dizer assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Agora o versículo de número 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Então toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada, e cada história contada, cada palavra que é nos dita aqui, é um exemplo para nós. Cada homem e mulher aqui que tem a sua história contada é um exemplo. Então na Bíblia nós temos exemplos bons e também nós temos exemplos maus, mas cada história tem algo a nos instruir e nos ensinar da parte de Deus. Amém? E o texto de hoje eu queria 2 Crônicas. Vamos lá para o Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Segunda Crônicas 15, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém? Que vai nos dizer assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Azar e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Pode se assentar. Eu vou continuar a leitura. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus a estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e
e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Azar, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês do 15º ano do reinado de Azar. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importantes, homens ou mulheres, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Amém? Palavra do Senhor. A palavra de Deus vai nos contar que em Israel não havia rei, um rei humano. Quem governava Israel era o próprio Deus, e o Senhor levantava os seus juízes para poder ser uma autoridade no meio do povo, para poder julgar, porque no meio do povo existia muitos conflitos, né? Existiam ainda muitas coisas ruins acontecendo, mortes aconteciam, roubos aconteciam. Então o Senhor levantava uns juízes para julgar aquele povo, mas aquele povo não queria mais um juiz. Eles queriam um rei como as outras nações tinham. E aí Samuel, na época, ele é um dos juízes de Israel, e ele fica chateado com aquilo. E o Senhor diz a Samuel: não fique chateado, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então, se é um rei que eles querem, então dê a eles um rei. E o Senhor escolhe o primeiro rei de Israel, por nome Saul. E todos nós conhecemos que Saul não foi um rei que agradou ao Senhor. Ele foi um rei rebelde. Ele desobedeceu às orientações de Deus. Então o Senhor levanta um outro homem, chamado Davi. E quem é o sucessor do rei Davi? Salomão. E assim por diante. Nós vemos essa sucessão de reis governando Israel. Mas a Bíblia vai dizer que existiam reis bons, que faziam aquilo que agradava ao Senhor, mas também existiam reis ruins, que faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus. E Azar, este rei aqui de Israel, o seu pai, ele não foi um bom rei, ele foi um mau rei. Ele levantou diversos ídolos, ele levantou diversos altares em Israel. Imagina só, você andar por aquela cidade, por aquele lugar, por aquele país que pertencia ao Senhor, um povo escolhido, chamado, levantado por Deus, e aonde você passava por Israel, você via postes sagrados a ídolos. Então todo Israel estava corrompida, porque eles levantavam os postes sagrados, altares consagrados a outros ídolos. Mas só que este homem, este rei, ele morreu. E quem passou a reinar naquele lugar? O seu filho Azar. Mas só que ele não seguiu os passos do seu pai. A Bíblia vai falar que ele fez algo totalmente diferente. Ele fez algo que agradou ao Senhor. Quando ele começou a reinar no meio de Israel, ele começou a tirar todos os postes de ídolos, tudo
tudo aquilo que era oferecido a um outro Deus, ele começou a retirar de Israel. Ele começou a queimar todo o poste sagrado, todo o altar. Ele começou a destruir, ele retirou, ele despedaçou do meio de Israel. E ele convocou todo o povo a verdadeiramente a buscar ao Senhor. E o povo ouviu a voz do rei. E eles começaram a buscar. E através dessa busca ao Senhor, o Senhor fez com que Israel ficasse durante 10 anos em paz e em segurança. Então o rei Azar, ele pega este tempo de paz e segurança e começa a fortificar Israel. Ele começa a levantar muros, ele começa a colocar portas na cidade, ele começa a fortalecer aquele lugar, para que não fosse um lugar vulnerável a nenhum tipo de ataque do inimigo, de algum exército contrário. E ele aproveita este momento para poder estabelecer um reino mais seguro, para que eles viessem estar protegidos. Mas a Bíblia vai contar que depois destes 10 anos de paz, vem um rei chamado Zera, o etíope, e ele vem com todo o seu exército de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados contra Israel. E o rei Asa, ele olha aquela multidão e ele vê todos os seus soldados. Ele tinha a metade daquilo. Ele tinha 500.000 soldados. Então quando ele olha aquela grande multidão, ele fala: Senhor, ao deparar com toda essa multidão de soldados aqui, nós iremos perecer. Mas eu busco ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está com Israel. Eu sei que o Senhor está com o seu povo, e que essa batalha não é nada para ti. E ele deposita toda a sua confiança em Deus, em meio a uma batalha que era praticamente impossível ser vencida. E o Senhor ouve o seu clamor. E a Bíblia vai nos contar que o próprio Deus derrota todo aquele imenso exército e faz com que o seu povo saia vitorioso daquela batalha. Algo impossível, mas o Senhor deu vitória ao seu povo, porque eles se dispuseram a buscar este Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus do impossível, e Ele pode realizar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos em nosso favor. E depois de toda essa grande vitória que ele conseguiu conquistar da parte de Deus, o Senhor envia um profeta chamado Azarias. E ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar um alerta para aquele homem. Ele vai dizer assim: ó rei Azar, enquanto você buscar ao Senhor de todo o seu coração, Ele estará com você. Ele deixará ser encontrado por você. Mas se você abandonar a Ele, se todo o seu povo abandonar a Ele, Ele também os abandonará. E Ele vai continuar dizendo essas palavras de incentivo, para que eles continuassem a boa obra, para que eles continuassem a buscar ao Senhor. E toda aquela palavra daquele profeta dá um novo ânimo, dá uma nova coragem a ele. E ele fica muito entusiasmado com aquilo. E ele chama mais uma vez todo o povo para um grande avivamento da parte de Deus. Então eles pegam diversos carneiros, bodes, cordeiros, e começam a sacrificar ao Senhor. E todo o povo em alta voz brada, com alegria no seu coração, e ele se dispõe a buscar ao Deus Todo-Poderoso, em alta voz, eles se alegraram,
e juraram que eles iriam buscar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E assim eles começaram a fazer, a buscar, a entregar a sua vida ao Senhor. Independente da situação que eles estivessem passando, eles colocaram as suas vidas no altar de Deus, com alegria, com coragem, com ânimo. E é isso que o Senhor Ele quer para a sua igreja, que nós venhamos buscar a Ele de todo o nosso coração. Eu tento imaginar aquele povo, aquela disposição que eles tiveram, a alegria que eles tiveram a receber a este convite de buscar a Deus. E eles se dispuseram a fazer isso com alegria, não com pesar. E por muitas vezes nós temos convidado, o Senhor tem nos convidado a buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força. E nós, por muitas vezes, ouvimos estas palavras e não enchemos o nosso coração de alegria e de esperança. Não, Senhor, realmente, eu não tenho te buscado, mas eu vou te buscar de todo o meu coração, não com tristeza ou com pesar, mas eu vou te buscar agora. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar toda a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isso que o Senhor espera da sua igreja, da sua noiva. É buscar a sua face, é buscar a sua presença. Presença essa gloriosa, que invade o nosso ser, que toma toda a nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer sobre a sua igreja, é derramar do teu Espírito. E ao ouvir essa palavra, se encha de ânimo e de coragem, enche o seu coração de alegria e de esperança, porque essa é a saída para muitos problemas que nós enfrentamos. Às vezes estamos tristes e cabisbaixos, mas o Senhor tem a sua presença real e verdadeira, e Ele quer derramar esse sobrenatural sobre nós. Então disponha o seu coração em buscá-lo, de todo o seu coração, com toda a sua força. Se humilhe diante de Deus, porque com certeza Ele vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Então continuemos, irmãos, buscando a este Deus Todo-Poderoso. Se disponha, se esforce, mortifica a sua carne, porque esse povo aqui, eles se dispuseram, e eles foram avivados, e cheios do seu Santo Espírito. E é isso que o Senhor quer fazer, porque nós vivemos os últimos tempos da igreja sobre esta terra, e o Senhor quer derramar algo sobrenatural sobre nós. Ele quer avivar a sua igreja, Ele quer reanimar a sua igreja, a sua noiva. Ele quer aperfeiçoar cada dia mais eu e você. Ele quer nos transformar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. O Senhor não faz uma obra mal feita, não. Tudo aquilo que o Senhor coloca as mãos fica perfeito. Tudo. Então o Senhor colocou as suas mãos sobre a minha e a sua vida, e Ele tem nos construído, tem nos moldado, pois nós somos vasos, e nós estamos na mão do oleiro. E por muitas vezes o Senhor tem nos quebrado e nos amassado, mas Ele nos refaz, nos faz de novo,
para que toda a excelência de Cristo seja derramado sobre a mim e sobre a sua vida, até que nós possamos transbordar. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos não andar como lá em Ezequiel está escrito, não com águas no tornozelo, não. Ele quer que nós venhamos caminhar e se aprofundar, para que essas águas venham até o joelho, até o nosso quadril, e nós venhamos nos mergulhar na tua presença. É isso que o Senhor quer da sua igreja. Que as pessoas não vejam eu e você, mas que vejam a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós lemos, existe um livro chamado Heróis da Fé, e havia um homem lá que me fugiu o nome, mas é muito interessante isso. Ele buscava tanto ao Senhor, que no meio do seu trabalho, as pessoas conseguiam ver o brilho de Cristo, literalmente, em sua vida, de tanto que ele buscava, de tanto que ele exalava de Deus. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos viver isso. E por muitas vezes perdemos o nosso tempo, a nossa vida, buscando tantas coisas, né, que não tem necessidade, coisas terrenas. Mas o Senhor quer que nós venhamos buscar as coisas espirituais. Então nós vemos aqui nessa história, até deste rei, que ele começou de uma forma tão gloriosa, buscando ao Senhor, e sendo um exemplo para toda aquela nação, para todo aquele povo. Mas no capítulo de número 16, é interessante que ele havia buscado ao Senhor, e Deus tinha concedido a ele vitória, uma vitória grandiosa. Mas no capítulo de número 16, vai dizer que houve uma outra guerra, mas ele não buscou ao Senhor, mas sim fez uma aliança com o rei da Síria. E quando ele fez aquela aliança com o rei da Síria, Deus enviou o seu profeta para alertar a ele: o exército que eu dei a você era tão numeroso, e eu te dei a vitória. E esse exército tão pequeno que vem contra você, agora você faz uma aliança com uma outra nação e não busca a minha face. E o Senhor se irrita e se ira contra ele. E aí sabe o que ele faz? Ele rejeita a palavra do Senhor. Ele literalmente rejeitou. E ele mandou prender o profeta da parte de Deus. E ele não mais buscou ao Senhor como seus primeiros dias. E aí ele vai findar a sua vida de uma forma trágica. Porque a Bíblia vai dizer que ele teve uma enfermidade no pé, não buscou ao Senhor, mas sim os médicos, e aí ele veio morrer. Então olha que interessante. Um rei que tinha tudo para dar certo na sua trajetória, a sua história resumida em 3 capítulos da Bíblia, são 40 anos de reinado, a qual ele tinha acertado, feito aquilo que agradou ao Senhor, mas no fim da sua vida, ele foi um fracasso na sua vida espiritual, e não buscou a Deus, como ele tinha feito antes no seu início. E é interessante que muitas pessoas são assim em nosso meio. Você vê a pessoa quando ela aceita Cristo, ou Cristo aceita ela, por assim dizer, que ela se arrepende dos seus pecados. Você vê aquela pessoa tão animada, ela começa a se desfazer de todos os seus ídolos que ela tinha, como esse rei fez. Tudo aquilo que desagradava ao Senhor, ela começa a retirar da sua vida. Ela começa a viver uma vida de obediência e temor ao Senhor. Não, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero buscar a sua face. Então ela começa assim desta forma. Mas com o passar do tempo, ela começa a esfriar. E aquela mesma confiança que ela tinha em Deus, como este rei tinha,
de buscar ao Senhor e o Senhor dá uma grande vitória na vida dele, agora ele não ora mais, ele não confia mais como antes. E isso é em todos os aspectos, irmãos, da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Por muitas vezes nós colocamos diante de Deus as nossas dificuldades e preocupações e confiamos que o Senhor irá nos responder, irá dar aquilo que nós pedimos, e nós esperamos com paciência no Senhor, até que Ele nos conceda a vitória. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, assim o faz. Mas com o passar do tempo, nós parecemos que perdemos essa confiança em Deus e começamos a agir com a força dos nossos próprios braços, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, com as nossas próprias estratégias. Houve um fato uma vez lá no meu trabalho de uma mulher, de uma igreja, e ela veio perguntar algo para mim. Ela já estava com seus 40 e poucos anos, já havia sido casada, mas não deu certo. E ela perguntou para mim a minha opinião. Eu falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Então, eu tenho algumas amigas e elas me convidaram a nós irmos no baile dos 40. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei, como? É, o baile dos 40. Eu falei, como é que é isso? Aí ela, não, é um lugar onde tem danças, né? E ali a gente vai curtir, eu posso conhecer uma pessoa, né? Algum homem lá. Aí eu falei, o que o seu pastor falou? Aí ela, eu não perguntei pra ele. Aí eu falei, então você acha que a minha resposta seria a contrária do seu pastor? Aí eu falei, o que você vai encontrar lá, irmã? Aí ela ficou um pouco sem graça. E eu falei assim, você vai encontrar um servo de Deus lá? Provavelmente não. Você vai encontrar um homem que vai casar com você, querer algo sério com você? Muito provavelmente não. Então por que você não faz assim? Em vez de você agir com seus próprios braços, com a sua própria vontade carnal, por que você não busca ao Senhor? Que com certeza Ele irá te responder e dar aquilo que você está pedindo a Ele, aquilo que você tanto necessita, tanto precisa, tanto quer. E ela ouviu aquela palavra, porque por muitas vezes uma palavra de correção ela entristece, né? Não era aquilo que ela queria ouvir. E ela falou amém. E pela misericórdia de Deus, ela conheceu um homem na sua própria igreja, um presbítero, e eles casaram. Mas por quê? Porque ela confiou no Senhor. Ela esperou em Deus, no Senhor. Então é da mesma forma, irmãos. Tem que ser assim na nossa vida. Por muitas vezes a gente não vê solução, mas nós temos que colocar todas as nossas ansiedades, todas as nossas frustrações diante de Deus, porque com certeza Ele vai cuidar de nós. Não haja pelo seu próprio braço, não faça aliança como Ele fez. Não vá procurar em outros lugares aonde o Senhor tem aqui, dentro dos seus. É isso, irmãos. Relacionamentos. Pessoas que procuram, não tem ninguém na igreja, eu vou procurar lá fora. Cuidado, irmãos. Cuidado. Por muitas vezes é laço. Vai te causar dores mais tarde. Então tome cuidado com isso. Então nós podemos abranger para várias áreas de nossa vida isso. Então espere no Senhor, ore e clame. Não seja como o rei Azar, que começou bem,
mas terminou mal. Que o nosso final, irmãos, venha a ser melhor do que o nosso início. Que o nosso final seja melhor do que o nosso início. Lembra do ladrão da cruz? Viveu uma vida toda errada. Era ladrão, por isso que estava lá na cruz, morrendo. Menos o nosso Cristo. A vida dele foi toda ruim. Não foi assim? Mas no final da vida dele, ele encontrou salvação. Ele encontrou refrigério. Ele encontrou perdão. Então, da mesma forma, tem que ser na nossa vida. Que o nosso final seja melhor do que o nosso início. Amém? Então fique com essa palavra do Senhor. Amém? Se apodere dela. Creia que veio da parte de Deus para as suas vidas. Então busque ao Senhor. Busque a Deus. Porque Ele vai deixar ser encontrado. Mas se nós abandonarmos ao Senhor, Ele também nos abandonará. Se nós virarmos as costas para o Senhor, Ele também irá nos abandonar. A única coisa que estará sobre as nossas vidas é a sua misericórdia, pois a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. O que está sobre toda a humanidade que você vê aí é a misericórdia de Deus, mas o favor e a bondade do Senhor estão apenas para aqueles que são seus, para as suas ovelhas, pois Ele é o nosso bom pastor. Amém? Então, permaneçam em Cristo. Foi assim que Ele disse, lá em João, em número 15, capítulo de número 15. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Amém? Continue buscando, continue clamando. Que essa palavra venha ter te dado encorajamento, assim como fez